O que é ser idealista? É dar sentido à vida, traçar metas e lutar para transformá-las em realidade. É acreditar num mundo melhor. É projetar uma sociedade em que todos tenham oportunidade de crescimento, de realização de seus objetivos. É pensar na convivência pacífica, no compartilhamento, na superação dos obstáculos. Pensar o futuro e alargar os horizontes. O que faz um grupo de idealistas reunidos? Dão vida a esse propósito. Criam um partido político, instrumento fundamental para o exercício da soberania. Vez que atuam ou deveriam atuar como agentes catalisadores da vontade popular. São ou deveriam ser os responsáveis pela interação entre a sociedade organizada e o Estado. Foi o que fizemos. Idealistas, loucos, sonhadores, não importa. Acreditávamos e continuamos acreditando que a formação da cidadania passa pelo despertar da sociedade. A mobilização é a solução. A mobilização popular é fator indispensável para que se concretize a construção de uma grande nação. Nos idos de 1989, em nosso programa, tal qual este, já falávamos sobre isso. Vejam. A gente pode analisar essa conjuntura de que a minoria mobilizada, não é? Ela comanda a maioria imobilizada, que é o caso das elites em relação ao povo, aos trabalhadores, né? Por exemplo, hoje a eleição nesse país é hobby de milionário. Por exemplo, como é que um homem, embora capacitado e com todo o fervor cívico, patriótico, pode ser candidato à presidência da República? Quando os jornais publicam estatísticas aí, não é? E a primeira coisa quando o sujeito é candidato é correr para Washington, para depois na volta dizer que recebeu o sinal verde, ele está com financiamento. Então, como é que essas lideranças do povo poderão ascender ao poder nesse país para transformar numa nação soberana, se nós notamos perfeitamente que a eleição hoje é hobby de milionário? Quer dizer, para deputado, vereador, se gasta milhões e com um descaramento total. De lá para cá, vemos que nada mudou. As pessoas falam, reclamam, mas continuam desmobilizadas. Cada qual cuida de sua vida e disto se aproveitam aqueles que não querem que esse estado de coisas se altere. Razão pela qual as mazelas, as desigualdades sociais vão se perpetuando. A mobilização é a solução. A crise econômica mundial tem origem na crise política. Quando os dirigentes das nações se desnorteiam politicamente, o reflexo imediato se vê em suas economias. Com o Brasil não é diferente. Passamos e continuamos passando por vicissitudes econômicas e sociais, que inegavelmente levam a um outro tipo de crise. A de falta de esperança de que, algum dia, no futuro, as coisas melhorem e sejam como devem ser. Vejam o que já falávamos em 1989. Há uma conclusão, é que estes partidos a que você se refere têm sido formados de cima para baixo, são benesses, são então ditadores ou presidentes ou políticos que lançam essas bases dessas organizações, desses partidos, e o povo fica só espiando. Pela primeira vez nós vamos formar no Brasil um país de baixo para cima, por isso é que nós falamos em mobilização, porque o povo mobilizado, ele vai tomar nas suas mãos o seu destino. A filosofia do PMN sempre foi esta, ou seja, a mobilização da população brasileira. Por meio da real conscientização de seus indivíduos, resulta em cidadãos que passam a conhecer e entender o jogo político e podem, então, participar efetivamente das decisões que os afetam. O PMN, desde sua fundação, acredita que o povo tem o poder de modificar seu próprio destino. Para tanto, adotou em sua sigla o M, de mobilização, que é a condição necessária para que um projeto político seja estabelecido, desde que seja originado com base nos anseios da população. Já falávamos isso em 1989. Ela que já não é mais uma crise política, não é mais uma crise econômica, não é nem mesmo uma crise social, ela já é a mais grave crise que nós tivemos, porque é a última possível. Ela é a crise de esperança.
Então, o que você nota é que já há um desânimo, um desalento. Ninguém acredita mais, nem espera mais. Ninguém acredita em ninguém. Então, nós temos que transmitir ao povo a ideia de que ele, povo, é que tem que assumir o comando. E essa mobilização de que você está falando, ela é também sinônimo de conscientização, porque o indivíduo conscientizado, o indivíduo consciente, ele se automobiliza até. Então, se um homem prevenido vale por 2, uma nação mobilizada vale por 10. O nosso potencial está sendo explorado em 10% em todos os domínios. O PMN busca, e sempre assim foi, pessoas do povo, comerciante, o profissional liberal, o pequeno e médio empresário, a dona de casa, interessadas em participar de uma política sadia para compor os seus quadros em todo o território nacional. Muito antes de se tornarem palavras e termos da moda, exaradas pelos que adotam a demagogia como bandeira eleitoral, o PMN já discutia seriamente as questões da preservação do meio ambiente, do desperdício e má utilização dos recursos e riquezas naturais, da sustentabilidade, bem como da defesa da Amazônia, alvo da exploração predatória de maus brasileiros e da ganância estrangeira. Nossa voz jamais se calou no empenho de apurar e denunciar situações que causam e causaram prejuízos à nação. Esse propósito sempre esteve e estará presente na alma do PMN. O PMN sempre se antecipou aos acontecimentos. Hoje é uma lei obrigando os partidos políticos a reservarem uma cota para as mulheres. Nós, desde 1989, já fazíamos esse processo de inclusão feminina. Temos em nossas direções inúmeras mulheres e temos também representantes tanto do parlamento quanto do executivo. Ainda não há lei obrigando a participação da juventude, mas no PMN os jovens já têm vez, seja participando das direções, seja participando de disputas eleitorais. Ao longo dessas quase 3 décadas, o PMN primou por contar em seus quadros com figuras de destaque no cenário político nacional. Pessoas que lutaram pela restauração da democracia, sofreram, foram perseguidas, mas em momento algum esmoreceram, confiantes em sua missão de fazer do Brasil uma grande nação. Nossa eterna gratidão àqueles que conosco comungaram os verdadeiros ideais democráticos. Nesses quase 30 anos, inúmeras vezes fomos chamados de nanicos, mas nunca nos sentimos assim, porque temos consciência dos nossos objetivos. E o povo sempre nos deu resposta nas urnas. Elegemos vereadores, prefeitos, governador, deputados e senador. Alguns ficaram, outros se foram, mas a nossa luta nunca nos levou ao esmorecimento. Quando começamos, dispunhamos de 1 hora de televisão para que pudéssemos expressar, transmitir à população o nosso pensamento. Esse tempo foi sendo reduzido, chegamos a ter 2 minutos e mal conseguíamos dizer um olá. E isso nos levou a uma reflexão. Como continuar a nossa missão, o nosso projeto, o nosso ideal, sozinhos? Talvez tenha chegado a hora de assumirmos a necessidade de juntarmos forças. Este é o pensamento que hoje nos leva a uma fusão com o PPS, para a criação da Mobilização Democrática 33. Não é o fim, é apenas um recomeço, com uma nova estrutura, uma nova roupagem, mas ainda com os mesmos princípios que movem a nós e movem a eles. Deixaremos de ser eu e ele e passaremos a ser nós dentro desse projeto da mobilização, uma única solução para a nossa sociedade.
Vem aí um novo partido para um novo Brasil. Mobilização Democrática, MD 33.